Olá pessoal, estamos aqui de novo para ter uma aula de matemática e a gente vai rever o assunto ainda de sistema de numeração decimal. Nessa aula de hoje a gente vai se ater, ou seja, a gente vai ficar mais só na dezena e na unidade, para a gente entender melhor essas duas classes, tá certo? No livro de vocês, se você tiver o seu livro aí, pegue ele, abra na página 18, tá certo? E a gente tem ali as explicações sobre dezena e unidade. Já abriu o seu livro? Então vamos lá. Observe este conjunto. Ele só tem um elemento, um carrinho. Aqui, ó. Um carrinho. Cada elemento de um conjunto é uma unidade, certo? Agora observe este conjunto de carrinhos. Ele possui 10 elementos. Aí no livro ali, você acompanhando, você vê que tem 10 carrinhos. 10 carrinhos. Tá dando pra ver? Certo? 10 unidades formam uma dezena. Então, o que é uma unidade? Um númerozinho. De 1 a 10 tem unidade, certo? 10 unidades, ou seja, 10 numerozinhos desse, formam uma dezena. Nosso sistema de numeração é organizado em agrupamentos de 10. Lembra que eu disse que a cada 10 a gente tem uma dezena na aula passada? Então é isso. Então, nosso sistema de numeração é organizado em agrupamentos de 10. De 10 em 10. Por isso é chamado de sistema de numeração decimal, que vem justamente dessa de 10 em 10, entendeu? Uma unidade, eu tenho só um. 10 unidades, eu tenho uma dezena. Então, lembre-se, uma dezena são 10 unidades. Uma dezena, 10 unidades, tá certo? Os números são compostos por ordens. Veja como se dá a composição dos números. O 9 se encontra na ordem das unidades, porque ele não chegou, ele está entre 1 e 10. Então, ele é uma unidade, tá certo? Vá acompanhando no seu livro. Vamos escrevê-lo no quadro valor de lugar. Aqui eu tenho um quadrinho. Olha só, aqui eu tenho dezena, unidade. O 9 vai estar no quadrinho da unidade. Eu sei que ficou manchado ali, eu imagino que não deu para enxergar. Mas eu tenho dois quadrinhos, eu tenho um quadrinho de dezena, um quadrinho de unidade, o 9, ele vai ficar dentro do quadrinho das unidades, porque ele está entre o número 1 e o número 10. Quando eu vou colocar o número 10, que representa uma dezena, eu vou colocar ele tanto no quadrinho da dezena, quanto no quadrinho da unidade, ok? O número 10 é uma dezena. A ordem das unidades deve ser ocupada pelo algarismo 0. Quando eu tenho o número 10, o 0 vai ficar no quadradinho da unidade, o 1 vai ficar no quadradinho da dezena. Porque esse 1 do número 10, ele está representando exatamente 10. Tá certo? Ele não está representando 1, porque senão ele seria uma unidade. Se eu tiver 0, 1, eu estou falando de uma unidade. Se eu tiver 1 e 0, eu estou falando de uma dezena, 10. Ok? Aqui existem outros exemplos. Ó, a ordem das dezenas deve ser ocupada pelo algarismo 1, que nesta ordem equivale a dezena 10 unidades, como eu acabei de explicar. Quando a gente tem o número 10, o 1 equivale à dezena, o 0 equivale à unidade. Os dois, 1 e 10, formam uma dezena, certo? Ao virar a página, na página 19, a gente tem ali outra explicação. Eu tenho aqui, por exemplo, o numeral 11. Eu tenho o número 11 no livro, certo? Na ordem das unidades, o algarismo 1 equivale à unidade. Na ordem das dezenas, o algarismo 1 equivale a uma dezena, ou seja, 10 unidades. Certo? Quando você tem o número 11, você tem dois números 1s. Um deles representa a dezena, porque ele está acima de 10, e um deles representa uma unidade, certo? Porque está entre 10 e 20, ok? Você percebeu que o algarismo 1 adquiriu valores diferentes de acordo com a sua posição no quadrinho?
Pois é, esse quadro nos auxilia a entender isso. Então aqui na frente, então aqui embaixo, a gente tem uma garotinha segurando um quadrinho. Dentro do quadrinho da garotinha está escrito assim: a escrita dos numerais de 10 a 19. Eu tinha falado 10 a 20, mas mais corretamente é de 10 a 19, tá certo? A gente tem 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Todos esses números uns que vem na frente do 11, do 12, do 13, do 14, do 15, 16, 17, 18 e 19, esse número 1, ele representa uma dezena. E os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 representam unidades, ok? Ainda na página 19, faça a atividade número 1, na página 20, atividade 2, 3, 4 e 21, atividade 5, tá certo? Então, você tem atividade na página 19, na página 20 e na página 21. Você também vai ter atividade aí na plataforma complementar para você fazer. Se tiver slide, copia no caderno, ok? E volte o vídeo quantas vezes for necessário se você não tiver entendido alguma coisa. Estarei à disposição para explicações, para tirar dúvidas. Você pode entrar em contato comigo. Então, o que a gente viu nessa aula? A gente viu as dezenas e as unidades. Dezena, eu tenho unidade. Eu tenho de 1 a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E dezena, eu tenho a cada 10. Quando eu tenho 10 unidades, eu tenho uma dezena. Eu tenho a dezena de 1 a 10, eu tenho uma dezena de 10 a 20, eu tenho a dezena de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50, 60 a 70, de 80 a 90, de 90 a 100. A partir do 100, nós teremos a casa das centenas, tá certo? Que a gente vai estudar mais aprofundadamente depois, nas próximas semanas. Mas, por enquanto, a gente está vendo a casa das unidades, a casa das dezenas. Entre as dezenas, nós temos unidades, certo? De 1 a 9, eu tenho as unidades. De 11 a 19, eu tenho unidades dentro dessa dezena. De 20 a 29, tenho as unidades. Sempre de 1 a 9, eu tenho unidades. E sempre o agrupamento dessas 10 unidades sempre vão formar uma dezena, entendeu? Os nossos números, eles são agrupados assim, de 10 em 10. Então, como é que a gente conta de 10 em 10? Vocês sabem, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10 unidades, ou 10 dezenas, desculpa, 10 dezenas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu tenho 10 dezenas. Os nossos números são agrupados de 10 em 10. Dentro das dezenas, nós temos as unidades. De 1 a 9 sempre, certo? Tanto de 1 a 9 naturalmente, quanto de 11 a 19, de 21 a 29, de 31 a 39, de 41 a 49, 51 a 59, de 61 a 69, de 71 a 79, de 81 a 89, de 91 a 99 unidades dentro das dezenas, tá certo? Então, é isso por essa aula de agora. Faça as atividades no livro, que a tia acabou de mandar, 19, 20, 21, as páginas, certo? Faça todas as atividades e complemente com as atividades aí da plataforma, tá bom? Beijo e até a próxima aula.